Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal de estudo Trilha Espírita. Boa noite, Cristina, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal de estudo Trilha Espírita. Sinara, muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos dar continuidade. Jane, tudo bem? Jane, quanto tempo? Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos aguardar um pouquinho mais as pessoas entrarem. Edivaldo, boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez. Semana passada a gente não conseguiu fazer o estudo, né? Por motivos aí de forças maiores. Perdão. Por problemas particulares eu não pude fazer o estudo da semana passada e acabamos adiando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje retomaremos então o capítulo 9. Para aqueles que forem... Arthur, seja bem-vindo. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqui estudamos o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a proposta é que a gente possa trocar experiências, trocar informações. Eu vou lendo aqui o texto, vamos conversando. Fábio, boa noite. À medida que eu for observando os comentários, vamos fazendo. Tá? E nós queremos aprender um com o outro, né? Só para recapitularmos um pouquinho, já que na semana passada a gente não estudou, no nosso último encontro, o último item que estudamos... Silvana, boa noite. Hoje eu estarei só, tá? Hoje não vamos ter nenhuma pessoa para dividir o estudo, mas não se preocupem, nós, como eu já disse, nós vamos aqui lendo e vamos comentando, vamos tirando nossas dúvidas e vocês, por favor, fiquem muito à vontade para fazer os comentários, se assim desejarem. Pois bem, do item a afabilidade e a doçura, só para nós recapitularmos, eu tenho o último parágrafo desse subtítulo, no Evangelho, diz assim: não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração não tem com isso, nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade ou doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Essa mensagem é de Lázaro, em Paris, de 1861. Então, só para recapitularmos rapidamente, nós estudamos no último encontro, como eu já disse. Boa noite, Tereza. Sobre a afabilidade e a doçura. Então, nós poderíamos rapidamente concluir desse pequeno texto que eu li, que a afabilidade e a doçura são atitudes pelas quais a criatura, nós, né, a criatura manifesta exteriormente a benevolência para com os seus semelhantes. E aí a gente poderia se perguntar, né, mas toda pessoa afável e doce, ela é uma pessoa, ela ama o seu próximo? E aí nós poderíamos chegar à conclusão de que não, né, como aqui o próprio texto diz, não basta que dos lábios gotejem leite e mel. Então não é porque a pessoa se mostra doce e afável
até mesmo porque a gente vê ali mais para diante, né? O texto mesmo diz que nós podemos enganar aos homens, né? Mas jamais enganaremos a Deus. E nós sabemos que, infelizmente, às vezes nós nos apresentamos, né, com as nossas máscaras, com as nossas roupagens. Então, nem toda criatura que é doce e benevolente, ela ama o seu próximo. Muitas vezes essas atitudes, quer dizer, o parecer doce e afável não passam de aparência. Mas aí, exatamente como diz a Teresa, o tal do verniz social, exatamente. Eu me pareço bonzinho, né? Eu faço até a caridade para que os outros percebam, né? Mas mais cedo ou mais tarde, essas pessoas são desmascaradas pelo verdadeiro caráter que elas têm. Elas mais cedo ou mais tarde elas acabam mostrando o seu verdadeiro caráter. Sempre vem à tona, né? Ninguém consegue viver a vida toda enganando ou passando uma falsa imagem, né? Então que a gente possa, né, buscar cultivar em nossa vida, em nosso dia a dia, a afabilidade e a doçura. O item 7, que é a proposta de hoje, vai falar sobre a paciência. Será que nós somos pacientes? Será que eu tenho paciência? Então, nesse subtítulo, a paciência, de cara nos diz aqui, ó, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário. Ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Às vezes, eu já falei algumas vezes e acaba sendo um pouco repetitivo, mas é uma grande realidade. A nossa grande dificuldade é que nós ainda não conseguimos compreender aquilo que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então nós ainda não conseguimos observar os ensinamentos, observar a dinâmica da nossa vida, do nosso dia a dia, como espíritos imortais que somos. Então tudo que nos acontece, quando nós olhamos do ponto de vista espiritual, é mais fácil nós compreendermos. Mas infelizmente nós olhamos pela nossa ótica, e é normal, nós aqui estamos encarnados, estamos vivendo aqui, então por isso nós temos muita dificuldade ainda de aceitar as dores, os problemas, os reveses da vida, porque ainda nós analisamos da nossa ótica, né, da nossa visão que é aqui encarnado. E quando nós começarmos a analisar a vida efetivamente como espíritos imortais, que apesar de estarmos aqui encarnados, que esse é um tempo pelo qual aqui iremos viver e que retornaremos ao mundo espiritual e que de lá veremos as coisas com mais exatidão, nós vamos sofrer menos, com certeza. Mas aí no item 7, então, a paciência, né, como eu estava dizendo. Ele começa dizendo que a dor é uma bênção. Aí a Jane diz aqui, como é difícil manter o nosso equilíbrio emocional. Verdade. Muito difícil, realmente. Como é difícil. Mas nós estamos aqui, né, para aprender. Então é importante, a cada tropeço, a cada vacilo que a gente dá, nos fortalecermos, né, buscando a melhor compreensão da religião através do estudo. É isso que nós aqui estamos fazendo neste momento, para que a gente se fortaleça, porque realmente não é fácil. Não é fácil, a nossa vida realmente não é assim tão fácil quanto nós gostaríamos que fosse. E aí esse item, então, ele já começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas por que a dor é uma bênção? A Teresa diz assim, teríamos que ter também a paciência conosco até desenvolvermos a fé no reino de Deus e na imortalidade da alma. Sim, com certeza, né, Teresa? Não tem como a gente dar saltos, né? Nós precisamos ir gradativamente. Então, à medida que nós aprendermos, como a Jane colocou, a questão emocional, à medida que nós aprendermos a controlar o nosso emocional, à medida que nós aprendermos a perdoar, a ser mais paciente com o nosso próximo,
a gente vai começando a entender melhor o reino de Deus. Então, à medida que e isso também, né, a doutrina espírita nos esclarece, à medida que nós vamos compreendendo, né, à medida que nós vamos nos desvencilhando das coisas materiais, à medida que nós nos elevamos, a gente começa a compreender melhor o reino de Deus. A gente começa a entender melhor o que é sermos espíritos imortais, apesar de estarmos encarnados e vivermos aqui na matéria. Mas aí nós podíamos nos perguntar, por que a bênção é uma doença, né? Às vezes, para nós que não estamos passando por uma provação, é fácil falar que a dor é uma bênção, né? Mas às vezes para aquela mãe que está sofrendo, para aquela pessoa que está em dificuldade, às vezes é difícil realmente para ela compreender por que a dor é uma bênção, né? Seja bem-vindo, Silvana. Então, por que a dor é uma bênção, né? Porque aqui o Evangelho é bem claro, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais. E aí aqui no roteiro sistematizado para o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa questão, por que a dor é uma bênção? E a resposta diz assim, porque ela é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Vejam só que interessante. Porque ela é um veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Por isso, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é mais lícito bem dizer a Deus pela oportunidade de resgate que nos concede. Então vejam, é como eu disse, a nossa dificuldade é essa percepção do espiritual, porque nós queremos viver bem aqui, e é plausível, é normal que nós queiramos viver bem, né? É bom, né? É natural que nós queiramos estar numa casa melhor, com um emprego melhor, isso impulsiona o desenvolvimento, né? Da sociedade de um modo em geral. Mas, vejam só, nós, mais uma vez, temos dificuldade porque a gente foca aqui, no momento agora, que eu estou vivendo, na minha família, nas coisas que eu possuo, no meu trabalho, nos bens. E quando, na verdade, diz aqui, ao invés de nos afligirmos, é mais lícito bem dizer a Deus pela oportunidade de resgate. Aquilo que eu disse, quando nós saímos do corpo físico, quando nós estamos no mundo espiritual, a gente consegue enxergar melhor, a gente consegue perceber o porquê que às vezes a gente fala assim, poxa, mas é uma pessoa tão boa e morreu de uma forma tão trágica, sofreu tanto, né, para desencarnar. Então a gente começa, quando nós conseguimos ter a percepção, quando nós olhamos do outro lado, enxergando. E isso é legal quando a gente pega algumas obras que a gente lê, né, algumas obras que nos traz, por exemplo, eu estou relendo Os Mensageiros, onde fica muito claro, né, ali pessoas que vieram, que falharam, que estão lá se preparando para aqui retornar novamente. Então fica muito claro realmente essa visão de que o espírito veio para cá para ficar um tempo, para às vezes resgatar através da dor. Então por isso está claro que não podemos nos afligir, não podemos revoltar contra Deus. Claro que não precisamos também cruzar os braços, não vou fazer mais nada porque eu tenho que sofrer mesmo. Não, a gente tem que procurar melhorar a nossa situação. Se estivermos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance e ainda assim a vida está nos dando pancada, vamos conversar com Deus, vamos rezar, vamos pedir o esclarecimento, as boas intuições dos bons espíritos, para que a gente consiga compreender o porquê que estamos passando por tudo aquilo. Aí tem uma questão que diz assim, sendo uma bênção, como explicar o fato de a dor se tornar insuportável, levando as pessoas ao desespero? Né? Se é uma bênção, como é que tem pessoas que se desesperam, pessoas que tiram, às vezes, até a própria vida, por conta de uma situação difícil, por conta de N situações, né? E aí a resposta diz-nos assim,
Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Desse modo, a dor está sempre na proporção das forças e capacidade de cada um. Olha só que interessante. Logo, depende igualmente de cada um a iniciativa de buscar um meio para suportá-la, sem o que esta sempre parecerá maior do que é na realidade. Então, aquilo que eu disse, não podemos cruzar os braços, sentar e falar, não, eu vim aqui para sofrer. Não, a gente precisa trabalhar, a gente precisa buscar os meios pelos quais nós iremos, talvez, amenizar essa dor, se não solucioná-la, mas talvez amenizar e buscar fortalecimento através da religião para que a gente possa suportar essas dores. Diz assim ainda, Deus, contudo, não desampara ninguém que o procura. Olha só, Deus não desampara ninguém que o procura. A dificuldade toda está em nós para chegarmos até Ele. Olha só que interessante. E aí a gente para lá, não me lembro agora qual o capítulo, que Kardec diz que é interessante o quanto nós criamos nossos próprios problemas, que a grande maioria dos problemas pelos quais estamos passando não tem nada a ver com débitos do passado. Às vezes é fruto das nossas más escolhas. Nos afastamos de Deus e aí o que acontece? Vem o sofrimento, vem a angústia, né? Diz aqui a Sinara, todos nós espíritos dizemos que buscamos as casas espíritas pela dor, pelo amor, ao amor. A visão da dor é nossa, pela nossa pequenez. Verdade, verdade. É um ditado, né? Que se não vem pelo amor, vem pela dor. E quantos de nós adentramos a uma casa espírita porque a dor bateu à nossa porta? E graças a Deus que ela bateu, né? Porque aí quantos de nós transformou a própria vida a partir de um momento de dificuldade, a partir de um momento de tristeza, a partir de uma grande decepção, a partir da perda de um ente querido, e buscamos a casa espírita às vezes como último refúgio, né? Como última oportunidade, e ali encontramos aquilo que procuramos. Assim como também nas demais religiões, depende do momento em que estamos vivendo, depende do que estamos procurando, né? Então Deus, como diz aqui, Deus jamais nos desampara. Nós é que temos dificuldades para chegarmos até Ele. Veja que interessante. E aí, para finalizarmos essa questão da dor, a gente poderia perguntar por que a vida é tão dolorosa na Terra, né? Porque a gente observa o dia a dia, os noticiários, por exemplo, aqui a nossa cidade, né? Os hospitais lotados, neste momento, não só aqui, né? Mas onde o mundo todo está doente, né? Já falamos em outras ocasiões sobre a pandemia. Exato, Tereza, nossos anjos estão apenas aguardando pedirmos socorro. Exatamente, cada um de nós tem o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio, e Deus é tão bom para conosco que Ele permite que nós nos afastemos desses anjos protetores. E aí eles estão aí, até o momento eles respeitam tanto o nosso livre-arbítrio que eles se afastam, né? Se ele está aqui tentando me falar o que eu tenho que fazer, tentando me mostrar o caminho a seguir, e eu não estou dando importância para isso, esse espírito protetor se afasta, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, eu posso fazer as minhas escolhas. Então, se eu escolhi pelo caminho errado, o momento que eu, como disse a Tereza, eles ficam lá aguardando, o momento que eu me lembro de Deus, o momento que eu faço a minha oração, que eu peço socorro, eles vêm ao meu encontro. O meu espírito protetor estará junto de mim, né, para me orientar, para me intuir e para me ajudar no caminho do bem. Então aqui é muito pertinente essa frase, né? A dificuldade toda está em nós para chegarmos até Ele, ou seja, para chegarmos até Deus. Então, assim como eu disse, por que então a gente poderia falar, mas por que a vida é tão dolorosa, né? Por que a vida é tão difícil aqui na Terra? E aí diz assim, porque nós a tornamos assim em razão de nosso procedimento. Aquilo que eu disse, quando nós fazemos as escolhas, competindo-nos agora, restituir-lhe a condição de reino de paz e felicidade.
Ser feliz é ser bom e ninguém impede alguém de sê-lo. Então, ser feliz, estar bem, é uma escolha minha. Eu não posso culpar o meu companheiro, a minha esposa, o meu filho, quem quer que seja. Estar bem, estar feliz é uma escolha minha. Eu posso estar bem em qualquer situação, independente da família que tenho, onde quer que eu esteja. E a família que eu tenho hoje é aquela que eu escolhi. Né? Ninguém vem a uma família por acaso, como diria Chico. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Cada um de nós está efetivamente onde deveria estar, com as pessoas que deveriam ter como família. Então, já falamos algumas vezes, né, especialmente aos jovens que dizem: eu não pedi para nascer. Pediu sim. Eu não devia ter nascido nessa família. Devia sim, você está na família que você escolheu nascer. É que agora você não se lembra. Mas as dificuldades de relacionamento são oportunidades do exercício da paciência e do perdão. Somente assim é que cresceremos, né? Porque não vem nenhum bom anjo nos injetar paciência. Quando nós pedimos paciência, vêm os meios pelos quais nós desenvolveremos a paciência. Então, vejam só, se a terra está assim, pela resposta aqui, é porque nós a deixamos dessa forma. E cabe a nós melhorarmos ela, então. O Evangelho é uma lição de amor para todas as criaturas. No entanto, insistimos em querer aplicá-lo aos outros. Aí está o erro. Olha só que coisa perfeita. Vou reler aqui. O Evangelho é lição de amor para todas as criaturas. No entanto, insistimos em querer aplicá-lo aos outros. Aí está o erro. Eu quero mudar a minha esposa, mas eu não me mudo. Eu quero mudar o meu filho, mas eu não me mudo. Eu quero mudar a sociedade, mas eu não me mudo. Então tudo começa, lembra de algumas aulas anteriores? A paz está dentro de nós. Ela precisa começar por dentro de mim. Se eu não estou em paz, o meio onde eu estou não vai estar em paz jamais. Então aqui, eu quero aplicar o Evangelho para o outro, quando na verdade tem que ser para mim. Eu estou estudando aqui, isso tudo é para mim, porque eu preciso crescer, eu preciso me melhorar. Não adianta eu falar: olha, fulano, você tinha que escutar o que foi estudado. Não. É para quem está escutando, é para quem está aqui, porque o nosso grande desafio é sermos melhor que nós mesmos a cada dia. A Jane diz aqui: as vicissitudes da vida, as dores, muitas vezes são ocasionadas no nosso dia a dia. Temos que parar de culpar o outro, o momento, o castigo, e assumirmos o comando de nossa vida com sabedoria. Exatamente. Ninguém é culpado pela minha infelicidade. Nós até culpamos os outros, mas o outro não é culpado. As escolhas são minhas. A decisão é minha. Tem um livro, não é espírito, chamado O Poder da Ação, que ele diz que você é o único responsável pelo que está acontecendo na sua vida. Você é o único responsável. E assim sendo, você é o único capaz de mudar a sua vida. Então depende de nós. Minha vida não está boa. Você é responsável por ela estar assim. E você é a única pessoa capaz de mudar todo o cenário. Depende da sua escolha, depende daquilo que você escolher para a sua vida, para o seu dia a dia. Como disse ali, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, está no Evangelho, do que quando se curva a fronte para o chão. Aqui diz assim, o finalzinho desse item diz assim: coragem, amigos. Olha só esse texto. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Veja que exemplo fantástico, né? Vou ler novamente. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós, enquanto que nós, enquanto que eu, enquanto cada um de vocês, tendes o vosso passado espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes,
Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Essa mensagem foi de 1862, um espírito amigo em Harvard. Silvana diz aqui, que é mais fácil culpar os outros pelo nosso fracasso. Exatamente. Nós temos a mania, às vezes, de culpar. Mas eu estou assim por conta de fulano. Fulano me fez isso. Basta você tomar atitude. A minha vida está assim, mas a partir de agora eu não quero mais que ela fique assim. Eu vou buscar no Cristo, eu vou buscar na minha religião o fortalecimento para mudar a minha vida. Diz a Teresa, coragem na etimologia significa o coração forte. Então precisamos ter forte o coração na etimologia. Exatamente, Teresa. Fortalecer o nosso coração na fé, na certeza de que, como eu li aqui, Cristo sofreu, Cristo foi execrado perante a sociedade da época e ele não tinha nada a censurar. E nós que somos imperfeitos, não queremos sofrer. E Jesus foi nosso grande guia e modelo. Então a gente precisa, como eu já disse, entender, compreender o porquê do sofrimento e fortalecer a minha fé e não se revoltar contra Deus. Buscar na religião o esclarecimento, buscar ali o reabastecer o meu eu, o meu ser, para que eu possa suportar o meu dia a dia. No próximo item, fala sobre a obediência e a resignação. Então aqui ele diz assim, que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Vejam só. Então, nesse item 8, a obediência e a resignação, só voltando um pouquinho ali na questão da paciência, então nós poderíamos concluir que a paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto e nos coloca acima de nossos problemas, permitindo-nos visualizar sua solução sem atropelos. No Cristo temos o modelo e o maior exemplo da paciência. Então, quando eu tenho paciência, eu consigo pensar, eu consigo, como às vezes a Jane diz, é melhor tomar uma decisão depois de uma noite de sono. Antes de dormir, converse com Deus, peça para que Ele possa te intuir, para que Ele possa te mostrar o caminho a ser seguido. No outro dia, com certeza, você vai acordar com a resposta para aquela sua indagação, com o caminho, alguém te mostrando o caminho para o qual você deve seguir. Então, nesse item 8, no item 8, obediência e resignação. Então aqui ele diz assim ainda, como eu disse, li essa parte, vou ler uma outra parte que eu sublinhei aqui, eu não, que a Jane sublinhou, que diz, cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. A Jane está dizendo aí, coração e razão, elas podem sim caminhar juntas. Sim, com certeza. E devem, caminhar juntas. Aqui na obediência e resignação, então, meus irmãos, nós poderíamos perguntar assim, então, o que é a resignação? Só para entendermos. O que é a resignação? A obediência nós sabemos, O que é a resignação? São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. A resignação é o consentimento do coração. Então, ser resignado é aceitar algumas situações, é acalmar o coração,
é pensar como o espírito imortal que somos e buscar no Cristo o nosso exemplo, o nosso modelo e guia. E pensar, poxa, se o Cristo passou por tantas turbulências, por que eu não vou passar? Senhor, me dê força, fortaleça a minha fé para que eu possa continuar essa caminhada. E aí nós vamos encher o nosso coração de esperanças, de boas vibrações. E aí a gente vai conseguir superar as dificuldades. Por mais difíceis que elas sejam, como foi dito lá um pouco mais atrás, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. E o Cristo disse que não colocaria fardos mais pesados do que aquilo que a gente poderia suportar, né? Então, sabendo então o que é a resignação, então a gente poderia observar aqui que o Cristo ele exemplificou a obediência e a resignação, cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo pacientemente as nossas agressões e, por fim, perdoando-nos. Olha o exemplo de obediência e resignação. O Cristo sabia, com certeza, tudo que ele iria ter que passar. E aí ele passou com resignação, ou seja, ele aceitou aquilo sem revoltar-se contra o Pai. E ainda no final, pede ao Pai que nos perdoa, porque, ele, como ele próprio disse, eles não sabem o que fazem. Então isso é um belo exemplo de resignação. A Jane diz ali, ser resignado é termos a certeza de que tudo está certo, que não estamos nessa vida à deriva. Lembramos da passagem do Evangelho, Jesus está no barco, exatamente. O que nos causa muita aflição, o que nos causa até mesmo um certo desespero, é exatamente a nossa falta de fé, é exatamente a falta da compreensão e certeza de que não estamos sozinhos, não fomos largados aqui à deriva, não. O nosso barco da vida, nós aportamos quando aqui nascemos e vamos, até o outro lado. O outro lado é quando nós iremos retornar ao mundo espiritual. Então o nosso barco da vida não está à deriva, Jesus está conosco, através dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores. Agora é muito importante que nós possamos fortalecer a nossa fé. Que isso não fique como uma dúvida, será que eu realmente estou amparado? Com certeza, eu estou sim. Eu estou sempre amparado, sempre, tenho certeza disso. Jamais estamos à deriva. O que falta para nós é, como disse lá no outro texto, a dificuldade é nós chegarmos até Deus. Nós precisamos urgentemente colocarmos Deus à frente de nossas vidas. Deus tem que ser o centro de nossas vidas. Nós precisamos acordar de manhã, aliás, antes de dormir, fazer as nossas preces, pedir a proteção ao Pai. E quando acordarmos, precisamos agradecer a Deus mais um dia, mais uma oportunidade em que eu estou colocando os meus pés no chão, e eu posso levantar, eu posso caminhar, eu posso trabalhar, eu posso, enfim, ser melhor do que eu fui ontem. Eu posso corrigir hoje, amanhã, quando eu acordar, eu poderei corrigir os meus erros que eu cometi hoje. Então, esse é o caminho, não existe um outro. Obediência, e se a gente olhar aqui, se a gente ler um pouquinho o texto, eu convido vocês a lerem, eu não vou ler ele na íntegra, que é um texto um pouco comprido, mas assim, aqui só seguindo, diz assim, Jesus foi a encarnação dessas virtudes, ou seja, da obediência e da resignação, desprezadas pela antiguidade material. Ou seja, nós, as pessoas que viviam naquela época, desprezamos essas virtudes. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Se nós observarmos todos os ensinamentos do Cristo, todo o Evangelho do Cristo, a gente vai ver que é totalmente o oposto do que as pessoas estão vivendo no momento, aquela questão material, o que se estão fazendo, o que a sociedade está fazendo.
E hoje não é diferente, nós estamos passando por um momento de pandemia, onde a gente observa que muitas pessoas mesmo não se deram conta de que é um chamado. Nós precisamos refletir como estamos vivendo, como eu estou vivendo em sociedade, como eu estou vivendo em família, como eu estou, enfim. Todo esse momento são oportunidades de refletirmos, de repensarmos a vida, de analisarmos o que realmente é importante para mim, o que está me fazendo falta. Se eu tenho Deus na minha vida, se eu busco a Deus através da religião, e não importa qualquer que seja, se eu estou buscando realmente com prazer, se eu estou buscando com verdade, com o coração, a gente consegue encontrar auxílio de Deus. Não é exclusividade da doutrina espírita. Mas algumas pessoas não se deram conta do que é importante nesse momento. Algumas pessoas ainda estão correndo atrás da satisfação dos desejos mais imediatos, das coisas materiais, né? E aí se esquecem, diz a Teresa aqui, buscai Deus, a justiça e todo o resto lhe será acrescentado. Exatamente. E como temos esses exemplos, né? Eu, assim, na minha família a gente teve já muitos desses exemplos, que assim, quando você busca verdadeiramente a Deus, os caminhos vão se abrindo, as coisas vão se encaixando gradativamente. E não é buscar a Deus no sentido de fazer uma troca, mas na certeza de que esse é o caminho. E Jesus falou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Exatamente isso. Legal, é isso mesmo, Teresa. Disse Jesus. Não mencionei que você colocou, perdão. Mas é isso mesmo. Jesus disse, né? Buscai a Deus, a justiça e todo o resto lhe será acrescentado. O problema é que nos falta fé para aguardar. Hoje, né, a Jane me falou, aquela passagem, né, de olhar os lírios do campo, os pássaros que não semeiam, que não fiam. Então, assim, nos falta realmente um pouco mais de fé, né, para compreendermos isso tudo. A obediência e resignação equivalem à negação dos sentimentos e da vontade? Alguém poderia falar, poxa, mas para ser resignado, eu vou ter que abrir mão, né, de algumas coisas. E a Jane diz, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Exatamente. Essa é uma grande verdade. Onde está o seu tesouro, aí está onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E aí vale a pena refletirmos, né? O que é? Quais são os meus tesouros? E hoje eu vi aquela imagem, né? Tem uma imagem circulando, né, nos grupos de WhatsApp. Está lá a Dona Morte, o cara chegando com as malas. E aí, olha, isso aqui não passa, deixa tudo aí. Teresa diz, às vezes o lírio está na nossa frente e não vemos exatamente, está falando da Jane aqui, verdade. Às vezes tem aquele ditado que diz que há quem passa pelo bosque e somente veja lenha para a fogueira, né? Então precisamos respeitar também o momento de cada um, mas é por aí. Então diz aqui, obediência e resignação equivalem à negação do sentimento e da vontade? Não, ao contrário. Quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e exercendo a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. Olha só, perante a visão acanhada dos homens, essas visões podem equivaler à negação do sentimento e da vontade. Contudo, perante Deus, a quem devemos realmente prestar contas, essas virtudes representam disciplinamento da nossa vontade, no atendimento aos seus desígnios. Aqui me veio à mente aquela questão de nos preocuparmos demais com o que o outro vai pensar de mim. Mas o que vão pensar de mim? Nós precisamos nos preocupar com Deus. O que Deus vai me dizer, o que Jesus vai me dizer, o que os bons Espíritos vão me dizer das minhas atitudes. As minhas atitudes,
estão sendo de quem está buscando a Deus? Se eu estou buscando a Deus, se eu estou buscando fazer os ensinamentos, os exemplos do Cristo, não tem por que temer. Nós estamos fazendo algo que vai nos engrandecer perante Deus, que vai nos trazer benefícios para o nosso espírito. E aí, mais uma vez, é aquela questão que nós nos preocupamos. Ah, mas como que o outro vai me ver? Como é que o outro, né? E a Teresa diz aqui, o outro é problema do outro, exatamente. Como diz Givaldo, né? O mal que o outro te faz é problema dele. Agora, o mal que você faz para o outro, aí é problema seu. Você não pode, né? Deixar de fazer as coisas corretas pensando, porque o outro... Não. Se você está agindo corretamente, se você não está prejudicando ninguém, se você está agindo dentro dos ensinamentos do Cristo, siga adiante. Siga adiante. Como podemos aprender e desenvolver em nós essas duas virtudes? Eu estou bem umbralino hoje, camisa preta, copo preto. Então, olha essa questão que interessante. Como podemos aprender e desenvolver em nós essas virtudes? Quer dizer, a obediência e a resignação. Olha que resposta fantástica. A perfeita assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, seja pela própria conscientização, seja pelo exemplo das pessoas de bem, pelas boas leituras, ou ainda pela orientação das religiões que conduzem ao bem. Olha só, religiões que conduzem ao bem. Nos levará a desenvolver essas e outras virtudes. Em último caso, a dor. Olha só, em último caso, a dor, decorrente dos nossos desvios, também contribuirá. Então, como eu disse, a Sinara diz, progresso é individual. Exatamente, o progresso é individual. Então, aqui, em último caso, como diz, a dor decorrente dos nossos desvios também contribuirá. Aquilo que, se não me falha a memória, a Sinara mesmo disse, a questão de nós procuramos a casa espírita, se não pelo amor, pela dor ou pelo amor, né? Então, assim, muitas vezes a dor também contribui, como eu mesmo disse anteriormente, porque às vezes quando a dor bate a minha porta, eu busco a religião, eu busco uma casa espírita, eu busco a igreja evangélica, eu busco a igreja católica, não importa, né? Depende aqui, como disse o próprio texto, uma igreja que nos leve ao bem, uma religião que nos leve ao bem. Então, assim, a dor pode ser um instrumento pelo qual nós vamos nos melhorar, nós vamos crescer, porque quando bate a dor, a aflição, eu procuro ajuda, eu procuro auxílio, e aí me chega às vezes o ensinamento do Cristo, o Evangelho de Jesus, para que eu possa estudar, para que eu possa aprender, para que eu possa aplicar, né? Que é a parte mais difícil. Mas enfim, é isso aí, a gente precisa gradativamente buscar fazer os exemplos do Cristo. Diz assim ainda aqui, por essa razão, em nossa família fraternal, encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz o necessitado em forma de algoz, ou travestido em piedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras. Isso Joana de Ângeles diz no livro Lampadário Espírita. E aí uma última questão sobre esse tema, diz assim, a dor é então um ensinamento? Voltando um pouquinho lá na questão da paciência, da dor, aqui a obediência também, a resignação, porque nós temos em todas as situações, nós temos a questão da dor. A Jane diz, a dor tem seu papel pedagógico, nos ensina, com certeza, com certeza. E no nosso dia a dia também a gente poderia colocar, né, aquela máxima, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? E a Teresa diz, acho legal o título do capítulo ter a palavra obediência.
Sofremos porque somos crianças desobedientes, com certeza. E a gente fala muito isso para os filhos, né? Quem tem filho. Olha, não faz isso que você vai se arrepender, não faz isso. E Deus nos fala isso constantemente através dos nossos amigos protetores espirituais. Não faça isso, não vá por esse caminho. E a gente acaba indo porque somos desobedientes. E aí vem aquela outra mola mestra da nossa vida, que é a dor, que ela nada mais é do que algo que nos traz, que nos tenta nos trazer de volta para o caminho correto. Então, à medida que eu me afasto do caminho do bem, à medida que eu me afasto do caminho correto, vem a senhora dor e tenta me trazer de volta. Venha para cá, você está fora, venha para cá. O problema é que às vezes nós não percebemos, nos revoltamos contra a dor, que ela nada mais é do que uma aliada, tentando nos dizer, olha, este é o caminho. E as escolhas, é interessante, é mais ou menos, à medida que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que é mais ou menos assim. Eu pego lá o meu carro GPS e coloco para ir daqui a Terenos, e aí quem não conhece, né, vai dar o caminho ali, o asfalto. Não, mas eu quero ir pela estrada de chão, eu vou aqui por um atalho. E aí às vezes eu me afasto do caminho mais fácil, do caminho correto. E aí o GPS, que é o nosso espírito protetor, está falando, não, vá por aqui. E você teima em ir pelo outro lado. Aí você sofre, você demora. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que voltar para aquele caminho, porque é o único caminho que vai te levar ao seu destino. Então é preciso que a gente realmente entenda, como bem colocou ali a Teresa, desobedecemos o Pai, Deus nosso Pai. Sim, é preciso que nós nos compreendamos como crianças desobedientes que somos. Nós precisamos reprogramar a nossa rota. Exatamente. Então, quando a dor chega para nos falar isso, olha, reprograma, você está errado, não é por aí, né? Então, precisamos aprender com a dor, com as aflições. Não é castigo. Deus não castiga ninguém. Lembrando que nós escolhemos, né, mais ou menos, né, o nível das provas, né, que iríamos aqui passar. Não é que eu escolhi, não, mais ou menos a gente sabe, vai encarnar numa família mais ou menos assim, tal. Então nós sabemos o gênero, né, das nossas provas. Então aqui, meus irmãos, a gente poderia mais uma vez aqui então chegar à conclusão, como eu já disse, que a obediência e a resignação, aliás, não, já falamos exatamente da obediência e resignação. Então a conclusão que chegamos diante de tudo que falamos, isso aí, reencarna de novo, exatamente, Teresa. A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saldar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Olha só, quer um motivo melhor que esse para buscar desenvolver a obediência e a resignação? Vou ler novamente. A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saldar mais rapidamente as faltas do passado. Olha só, mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Esse é o objetivo, nos aproximarmos de Deus. Esse é o objetivo da nossa encarnação, nos melhorarmos para voltarmos ao mundo espiritual e quem sabe aqui reencarnarmos de novo. Mas Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial o é. Então ele não estava brincando, é porque nós vamos chegar um dia à perfeição. E a Jane diz aqui, como disse Heraldo Dutra, Jesus é o nosso guia, é o nosso Waze, e ele vive recalculando a rota, porque nós desviamos. Exatamente. A sinalizadora é o nosso despertador. Sim, com certeza. Só que precisamos entender, né? E não querer quebrar o despertador. É muito interessante isso, que nós consigamos, né? Quando chegarmos a uma pessoa que está em sofrimento, se não nós, né? Que a gente possa falar disso, né? Que a gente possa conseguir mostrar para a pessoa que é um despertador, é algo que está chamando ela para uma mudança,
Olha, será que não é preciso você buscar um outro caminho? Será que não está na hora? Quantas pessoas a gente vê que simplesmente não tem uma religião, não buscam a Deus, se diz católica, mas sequer vão à missa? Então, será que não está na hora, né? Essas pessoas que às vezes conhecemos que estão sofrendo, será que não é hora de falar para elas, não está na hora de buscar a Deus? Não está na hora de buscar a Jesus? Submeter-se sem revolta? Sim, com certeza, submeter-se sem revolta. Essa é uma das nossas grandes provas, né? Dos nossos grandes desafios. Pois bem, então no último, dá tempo de fazermos o último, né? Para encerrarmos esse capítulo, fala sobre a cólera. Então, aqui diz assim da cólera: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera? A pergunta. E aí, sublinhadinho aqui, está assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira. Olha só, a cólera é uma demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Como é difícil nós aceitarmos, né, que somos orgulhosos. Isso é forte mesmo, né, Tereza? Que forte. Mas se a gente observar as brigas, às vezes, que a gente tem mesmo em família, se a gente for analisar bem tranquilamente, bem sem apontar, nós vamos ver que a gente poderia ter evitado, que não evitamos porque nós somos orgulhosos mesmo, né? O orgulho ferido, me ofendeu, né? Falou algo que eu não gostaria de ter escutado. E aí está a grande questão da família, né? A família, às vezes, estão ali as pessoas que vão nos falar aquilo que nós precisamos escutar, né? E que um amigo, às vezes, não falaria, né? Passaria a mão, né? Então, agradeçamos as famílias, agradeçamos aqueles que, às vezes, nos irritam, né? Porque eles estão falando a verdade. E que se nós estamos nos irritando, é porque nós temos ainda o nosso orgulho ferido. Porque quando eu consigo controlar o meu orgulho, eu já consigo quietar, eu já consigo silenciar e não responder na mesma altura, não erguer o tom de voz. Aliás, isso a gente já sabe, né? Eu já sei há muito tempo. Quando nós erguemos o tom de voz, é porque nós já perdemos faz hora, né? E aí a gente quer ganhar pelo tom de voz, a gente quer, às vezes, se parecer com razão, né? As próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante de qual se crê que tudo deve se dobrar. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Quer dizer, nós somos os que mais nos prejudicamos quando perdemos a paciência. A Jane disse: silenciar ainda é difícil, fazer de conta que não ouviu. Temos que lembrar da água do Chico, colocar água na boca e ficar quieto. Pior. Como é difícil, né, a gente silenciar, mas é porque a gente ainda não atingiu, a gente ainda não evoluiu bastante. Mas dia após dia a gente vai praticando e a gente vai desenvolvendo essas virtudes. Então aqui da cólera, o que é a cólera?
no sistematizado, aqui no roteiro sistematizado, diz o que é a cólera. Exato, Teresa, há uma descarga hormonal destrutiva fisicamente no organismo, exatamente. Se nós soubéssemos que os maiores prejudicados somos nós evitaríamos nos encolerizarmos. Então, o que é a cólera? É a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. Olha que verdade, meu Deus do céu. É uma manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos que atinge aquele que a cultiva, como bem disse já a Teresa ali. Além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. Gente, isso é muito verdadeiro, né? É um tapa na nossa cara, né? Para que a gente possa refletir, né? E nos esforçarmos, né? Para sermos pacientes, principalmente dentro da família, né? Porque não tem significado algum eu ser paciente lá na casa espírita, no meu trabalho, na sociedade onde eu vivo, junto aos amigos, se em casa eu sou um tirano, se em casa eu sou uma tirana, se eu sou um ditador. Então vejamos que fantásticas essas palavras, né? Aí o Emmanuel, no Consolador, na questão 8.1, diz assim: a cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana. A cólera nada mais significa que um traço de recordações dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras, ou seja, voltamos lá no tempo das cavernas, quando a gente perde a paciência. Na verdade, a gente não perde, né? A gente não perde aquilo que efetivamente tem. Se nós nos desconcentramos, se nós perdemos, né, entre aspas, a paciência, na verdade, a gente ainda não conseguiu cultivá-la e ainda não temos como uma virtude, porque a partir do momento que eu me tornar uma pessoa paciente, eu vou conseguir compreender a situação do outro que está, às vezes, me agredindo, que está falando coisas desagradáveis. E qual vai ser a minha atitude? Ficar em prece, ficar em silêncio e pedir a Deus, né? Como diz uma música que eu estava tirando essa semana aí, Perdoa, da Cacá Rezende, ela fala daquele que já vê no inimigo um irmão. Então, assim, esse é o exercício, a gente conseguir. Quando nós conseguirmos nos acalmarmos, quando nós conseguirmos nos equilibrarmos a ponto de, quando o outro estiver falando coisas grosseiras, quando nós conseguimos devolver boas vibrações. Outro dia, acho que a Jane me contou de um médico, fugiu o nome dele aqui, lá da região norte, lá um palestrante espírita, Alberto Almeida, ele falando que o neto dele estava revoltado, e aí ele foi falar com o neto, e o neto falava, eu te odeio, ele falava, eu te amo, e o neto, eu te odeio, eu te amo. E daí a pouco o neto virou para ele e falou, vô, toda vez que você fala que você me ama, eu vou me acalmando. Olha só, se não é esse o exemplo a ser seguido, né? Quando o outro é pagar efetivamente o mal com o bem, é mostrar a outra face, a face do perdão, a face da paciência, a face da obediência, da resignação. Então, equivocadamente, às vezes a gente pensava que quando alguém bater, como diz no texto bíblico, né? Quando alguém lhe bater a face, ofereça a outra. Não é que você tem que dar o outro lado para apanhar, mas mostrar o seu outro lado. E qual é o outro lado? Esse lado da bondade, do amor. Onde encontramos a causa da cólera? Como já disse aqui no texto que eu li, no orgulho ferido, que fez com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações que o obriguem a aceitar-se como um ser ainda imperfeito e, portanto, com graves erros a corrigir. Ainda na questão 8.1 do Consolador, Emmanuel diz:
A energia serena edifica sempre. Olha só, aquilo que eu estava falando, do exemplo do Alberto Almeida com o neto. A energia serena edifica sempre, mas a cólera impulsiva é um vinho envenenado, cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Olha só. Então, para finalizarmos, meus irmãos, o tempo já nos cobra o encerramento. A gente poderia, vou ler aqui mais duas questões que poderíamos nos surgir. Três, aliás, rapidamente. Além de si próprio, como o homem colérico prejudica os outros? As suas atitudes de revolta e rebeldia se refletem naqueles que o cercam, causando-lhes sofrimentos e mal-estar em razão de vê-lo nesse estado, fazendo-se sentir infelizes. Diz ainda aqui, se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer sofrer os entes a quem mais ama? Quer dizer, se eu tenho um coração, se eu tenho gratidão a Deus, eu não vou sofrer por fazer sofrer os meus entes queridos? E que pesar moral se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Quer dizer, e se a gente, num momento de loucura, fizer algo do qual nos arrependeremos pelo resto da vida? E aí uma outra questão, como defender os valores que julgamos corretos sem nos encolerizar? Agindo de conformidade com os mesmos, respeitando nos outros sua forma de pensar. Eis aqui talvez a nossa maior dificuldade, né? Respeitando nos outros sua forma de pensar, sem perder a confiança em Deus e em sua sabedoria. Porque aquilo que a gente disse, não adianta eu querer evangelizar o outro, não adianta eu querer fazer o outro se mudar se eu não estou me mudando. Então faço eu a minha parte e confio em Deus sempre, que o outro, no momento certo, ele também se mudará. Para a definição consciente daquilo que realmente é correto, torna-se imprescindível a nossa constante ligação com Jesus. Não tem outro caminho senão buscarmos a Jesus. E para finalizarmos, mas e se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos acertada, não haveria aí a razão justa para nos revoltarmos? Ou seja, você está fazendo ali, você sabe que é uma coisa correta e alguém está te impedindo. Não é justo você se revoltar? A resposta, não. Isso não seria justificativa para a cólera. Exatamente, Tereza. O exemplo edifica. A Sinara diz, o amor e o caminho, gratidão a todos e boa semana. Obrigado, Sinara. Já estamos finalizando aqui também. Então, olha só. Eu tenho razão de me revoltar porque alguém não concorda com o que eu estou dizendo, com o que eu estou pensando, e eu tenho a convicção, e todos às vezes têm a convicção de que aquela é o correto a se fazer, nem assim eu tenho o direito de me encolerizar. Não, isso não seria justificativa para a cólera, tampouco impor nossa vontade. Quando não somos compreendidos, não resolve o problema. O segredo do sucesso está em aguardar pacientes, pois a verdade prevalecerá. Aquilo que eu disse com relação ao nosso espírito protetor. Quando nós o abandonamos, quando nós buscamos um caminho que ele não vai estar ali junto conosco, ele se afasta. E aí no momento oportuno ele retorna para junto de nós. Então esse é o exemplo. Nós não temos que impor para o outro a nossa vontade. Paciência se ele não compreende. Paciência se ele não partilha do meu modo de pensar. E aqui ainda para finalizar, Emmanuel e André Luiz, estude e viva, diz assim, se a nossa paciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. Meus irmãos, a conclusão, então, com relação à cólera,
é que a cólera é um sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, acarretando sérios desajustes orgânicos àquele que a cultiva e fazendo desse a sua principal vítima. Além disso, revela um sentimento antifraterno de quem a ela se predispõe perante os semelhantes. Trata-se de um mal cuja origem reside no orgulho ferido que o homem terá que dominar se deseja ser feliz. Gente, obrigado a vocês, obrigado pelo carinho. Exato, a gente está falando aqui na quarta-feira, próxima tem uma live, Cristo e Paulo de Tarso, se não me foge a memória, com o nosso querido mineiro. Ai, fugiu o nome do homem agora. Pois eu lembro. Na quarta-feira, live, 19 horas. E domingo próximo, a Tereza está dizendo aqui, na quarta-feira vai ser com o Carlos Alberto. Isso, quarta-feira com o Carlos Alberto. No próximo domingo, às 18 horas, teremos a live musical. Tá? Quem tiver oportunidade, aí, domingo às 18 horas, estarei eu, Lucas e Helena, levando aí um pouco de música, um pouco de paz, de tranquilidade a todos os vossos corações. Beijo, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão pela paciência, pela companhia. Isso, a live de quarta com o Carlos. Beleza? Estão todos convidados. Até uma próxima. Que Deus nos abençoe grandemente.